Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Safira Santos. E hoje eu vou falar aqui para vocês uma coisa bem importante da palavra de Deus. Eu quero fazer vocês entenderem como vocês devem tratar a liderança de vocês, prefeitos, autoridades, e vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso na prática. Porque, gente, vamos dizer assim, eu já fiquei muito tempo na igreja. E eu já pulei, 5 anos numa igreja, exercendo ministério. 5 anos e... uns 2 anos em outra igreja, exercendo outro ministério. Então, dá pra gente perceber como funciona essa coisa de liderança. Como funciona ali, quem manda de quê, o pastor, que é a autoridade ali maior, espiritual, é claro, primeira autoridade maior ali, que é o pastor de todos nós, é Jesus, é Deus sempre. E eu já fiquei numa igreja, esses 5 anos, eu fiquei numa igreja que eu admirava muito meu pastor, porque ele realmente seguia a palavra de Deus, ele seguia ali as coisas que estavam na Bíblia à risca, ensinava realmente a gente a verdade da palavra. E eu falo para vocês sempre, por favor, leiam a palavra de Deus. Se vocês tiverem um tempo, principalmente os jovens que ainda não conhecem muito bem, leia, tenham costume de ler a palavra de Deus, porque é importante para a vida de vocês, tá? E a gente não fala isso para vocês porque a gente quer implementar alguma coisa na cabeça de vocês, na mente de vocês. É realmente porque tudo aquilo que está na palavra de Deus é bom para você. Todo o ensino de Deus é bom, perfeito, agradável. Isso não é frase de efeito. Isso é a realidade. A Bíblia te ensina a como lidar com as pessoas. A Bíblia te ensina como ser uma pessoa honesta. A Bíblia te ensina a como você entender o sentimento das outras pessoas, ter empatia pelas outras pessoas. A Bíblia te ensina como escolher um marido, um esposo, para que você não sofra no futuro. Ela te ensina tudo isso. A Bíblia te ensina qual é o caminho que você deve seguir para poder conseguir entrar no reino de Deus e não perecer aqui quando Deus vier buscar os seus filhos. Então é importante que você saiba o que está escrito aqui. É importante que você entenda que a palavra de Deus não é somente um monte de palavras deixadas ali, jogadas na Bíblia. Tudo que Deus colocou aqui, cada letra, cada vírgula, cada ponto, tudo é importante, entendeu? Tudo aqui é importante. Então, quando você lê a Bíblia, entenda isso, que tudo que Deus deixou para você, tudo que Deus colocou aqui, foi pro seu bem, entende? Às vezes eu fico pensando sobre isso e é a realidade. Porque vamos dizer assim, Deus precisava fazer a Bíblia pra gente? Deus precisava explicar tudo o que tem na Bíblia pra gente? Ele não precisava. Deus precisava fazer cânticos. Deus precisava colocar aqui a história de Ana, de Samuel? Ele não precisava, porque ele já sabe disso. Por que ele colocaria? Ele colocou pra gente entender como essas pessoas agiram e pra gente, através dos erros e acertos dessa pessoa, entender o que a gente deve fazer ou não fazer na nossa própria vida, para poder a gente ser feliz e arrecadar com os nossos frutos das coisas boas que a gente faz e das coisas ruins. Então ele colocou aqui na Bíblia exemplos de pessoas que foram muito fiéis a Deus, como por exemplo Davi. Davi foi uma pessoa extremamente fiel a Deus, de bom coração, e que Deus amou ele muito, muito, a tal ponto de dar um reinado para ele, de dar pessoas para ele governar, de dar um exército para Davi. Várias pessoas se juntavam a Davi porque viam que Davi tinha Deus na vida dele, Davi tinha a presença de Deus e Deus estava com Davi em todas as guerras, em todas as batalhas, em tudo que Davi fazia. Deus estava ali ajudando e fazendo com que ele fosse próspero em tudo aquilo que ele realizava, e vitorioso. Então, ele nos dá esse exemplo para a gente entender também como agir. E hoje, a gente pode entender como agir com as autoridades da igreja. Vamos entender aqui em Romanos. Agora essa vida, acho que eu nunca vou trocar ela. Verdade. Acho que eu nunca vou trocar ela por nada. E olha que eu já tive várias outras vidas, mas essa é a terrível. Romanos 13. Respeito pelas autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que
que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. É lógico que você também deve exercer respeito com o prefeito, com senadores, com pessoas assim. Eu devo dizer assim, gente, eu estou falando da autoridade dentro da igreja, autoridade de líderes espirituais, de pastores, de missionários, líderes evangelísticos. Você deve entender que você tem que respeitar essas pessoas. Por exemplo, na época que eu estava na igreja e a gente fazia muito essas reuniões, cultos, eu tinha muito líderes jovens, a pastora sempre falava pra gente, deixava explícito, tem que respeitar os seus líderes, tem que respeitar os seus jovens, seus pastores. Por exemplo, é um sinal de respeito você chegar pro seu pastor e chamar ele de pastor, e não pelo nome dele real. Entendeu? É um exemplo de respeito você chegar e quando a pastora falar, olha, vocês precisam estar aqui para a gente poder fazer um jejum. Se você sentiu na sua espontaneidade, se eu sei que você quer fazer isso, seguir à vontade. Se o seu pastor chegar e falar para você, olha, a doutrina dessa igreja é que a gente não gosta de maquiagem. Gente, a doutrina daquela igreja é que não pode maquiagem. Então, se você não se dá bem com isso, se você não gosta e você acha que para você aquilo ali não vai dar certo, saia dessa igreja, vá para uma outra igreja, entendeu? Encontre uma igreja que tenha a doutrina que você suporta e fique lá, desde que essa doutrina não vá contra as leis de Deus. Então, você tem que respeitar as autoridades, porque é isso que Deus deseja de nós. Deus deseja que nós sejamos obedientes. Então, por exemplo, a pastora pega e fala para você, você está ali no ministério de dança. Aí a pastora pega e fala para você, olha, você não pode chegar aqui no horário do culto, você tem que chegar aqui pelo menos uns 30 minutos antes, porque a gente tem que se aprontar, tem que fazer tudo, tem que deixar tudo prontinho para poder começar o culto. Então, por favor, chegue aqui antes. O seu dever, como estando numa escala ali do ministério, estando na igreja, é obedecer ao seu líder. E uma coisa que eu mais via acontecendo lá na igreja, sabe, de onde eu era que, tipo assim, o líder pegava e falava assim, olha, a gente precisa fazer tal coisa, e eu decidi no meu coração, eu orei, falei com Deus, decidi no meu coração que essa pessoa aqui, tipo, apontava para um jovem que vai dirigir o culto, que vai fazer isso, que vai fazer isso. E sempre tinha, tipo assim, não, por que vai ser essa pessoa? Não, porque eu também quero, porque isso, porque aquilo. Ai, porque você está dando prioridade. Gente, pelo amor de Deus, se você não tá vendo, eu vou dizer assim, você deve seguir, você deve respeitar a partir do momento que você vê que eles estão ensinando para você aquilo que é da palavra de Deus, que eles estão sendo justos. Respeite. Se você vê que o pastor, a pastora de lá, as pessoas da igreja, os pregadores, eles não ensinam a palavra de Deus e eles estão distorcendo a palavra, você vai entender isso se você ler. Deus vai te dar o discernimento. Se você entender que eles estão distorcendo a palavra de Deus, que eles estão ensinando coisas contrárias, você não deve obedecer, você não deve respeitar, porque aquilo que você deve respeitar é a vontade de Deus. Se eles não estão seguindo isso, saia da igreja, procure outra igreja que respeite a vontade de Deus, que fale realmente da verdade e siga e fique lá. Agora, se você está vendo que eles respeitam a vontade de Deus, que eles pregam a verdade, que eles estão ali realmente fazendo o que é certo, então você tem a obrigação, se você está naquela igreja, de respeitar a sua liderança, respeitar seus líderes, os seus pastores, os seus líderes de ministérios, os seus líderes de jovens, porque aqui na palavra de Deus diz que todos esses líderes, gente, eles foram levantados para poder ajudar vocês. Então, esses líderes estão ali para que você seja beneficiado. Eles estão ali para fazer a vontade de Deus. Então, se o pastor pegar e falar, olha, eu orei e Deus disse para mim que é isso, isso e isso. É isso que vai acontecer nesse culto, é isso que a gente vai fazer. Então, faça, respeite. Se você vê que aquilo ali é de Deus, é do Espírito Santo, respeite, tenha respeito pelas autoridades. Porque eu sempre pensava assim, gente, eu vou respeitar, sabe por quê? Se um dia Deus me colocar como líder, sabe? Meu Deus vai me colocar como líder de ministério dos jovens. Eu não vou querer que as pessoas me respeitem. E a palavra de Deus diz que aquele que respeita o tanto que você dá para outra pessoa, é o tanto que você vai receber. A palavra de Deus diz que você vai receber uma porção medida
recalcada e abundante mediante aquilo que você faz. Sabia? Com as outras pessoas. Você vai receber isso de volta. Então, se você quer respeito, dê respeito. Se você quer amor, dê amor. Se você quer carinho, dê carinho. Se você quer privacidade, dê privacidade, entendeu? Tudo aquilo que você dá para as outras pessoas, você faz de coração, isso acaba voltando para você. Então, é isso que eu queria dizer aqui. Não vou fazer o vídeo ficar muito grande, porque eu tô tentando fazer o vídeo ficar um pouquinho menores, tá? Tô encurtando os vídeos aqui, porque às vezes eu falo, vai uns 40, 50 minutos, 1 hora, e eu tô tentando fazer com que os vídeos da plataforma sejam diminuídos, tipo assim, uns 10, 15 minutos, porque é os vídeos que eles mais lançam para as pessoas, e aí vai poder chegar em mais gente. É isso que eu queria dizer, não vou me estender muito hoje. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem que Deus não quer comandar você, Ele não quer obrigar você a nada, até porque Deus não te obriga a nada, Deus não obriga ninguém a nada. Se você quiser seguir a Deus, você vai seguir porque você quer. Deus te chama, e a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque Deus não vai obrigar. Se você quiser, você vai fazer por onde, e vai continuar ali. Se você não quiser, simplesmente saia. Não quer obedecer ao seu líder, não gosta da sua igreja, vai para outra. Não quer ficar naquela igreja, sai, vai para outra. Não se encontrou ali, vai para outra que você se encontre, entendeu? Só não fica sem ir, sabe? Só não fica sem frequentar, só não fica sem buscar Deus. Obrigada pela atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Vai sair mais vídeos aqui no canal a respeito da palavra de Deus e da Bíblia. E espero que vocês fiquem todos com Deus. Obrigada por assistirem o vídeo.